Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando a pregação Palavra Viva com o evangelista Milvio. Hoje a leitura, irmãos, está em Lucas. A leitura da nossa palavra está em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a seguir. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem ela fala sobre um cego. Diz assim: E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Então, quando o Senhor Jesus estava passando, chegando ali perto de Jericó, tinha um cego sentado às margens do caminho, mendigando, pedindo comida, pedindo alguma coisa ali. E ouvindo este cego passar a multidão, então ele ouviu aquele barulho, está passando muita gente aqui. Perguntou o que era aquilo. Então o cego falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém respondeu, alguém parou e respondeu e disse. E disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando e a multidão seguia. Quando o cego, então, ficou sabendo que era o Senhor Jesus, pensa bem, irmãos, ele ouvia dizer que o Senhor Jesus curava, que expulsava demônios, que ressuscitava mortos. E aquele cego percebeu que a única esperança dele era o Senhor Jesus. Então ele perguntou: o que é que está acontecendo? E disseram que Jesus passava ali. E então esse cego clamou dizendo, então ele levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só. E começou a gritar, clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na esperança de que Jesus o ouvisse, né, para poder curá-lo. Então você pensa bem, quanto tempo, né, se ele era um adulto, cego, pensa quanto tempo estava ele ali na escuridão, nas trevas, perdido, e ouvindo falar do Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje estão da mesma forma. Estão cegos e perdidos. Tem pessoa que a cegueira é tão grande, irmão, mas é tão grande, que ele não vê a situação que ele está. Isso acontece demais. Mas muito, muito mesmo. Acontece muito no casamento. Tem muitas pessoas casadas, né? Bem casado, com a pessoa certa ali, com aquele homem que ela ama, com aquela mulher que ele ama. Né? Isso acontece muito também, da mulher não ver quem é o marido, só vê na hora que larga, né? Seguindo a falsas amigas aí que atrapalham o casamento. Tá cega, né? Vai lá e faz merda. Acha que quer o divórcio. Fala: não, eu quero o divórcio, quero separar, eu tô preso. O homem é o provedor, é o protetor, é o cuidador, né? Só que o homem, ele não faz joguinho. Um homem que ama de verdade, ele não vai ficar fazendo joguinho. Aí a mulher tá bem casada, tem casa, o marido trabalha, ela tem uma condição financeira boa, tem comida dentro de casa, tem dinheiro, pode, né, cuidar de si, da roupa, da beleza pro marido. Não. Acha que precisa de uma tal liberdade. Aí o homem vai lá, ela fala que quer largar, o homem que é homem mesmo, que tem honra, larga na hora, né? Não vai ficar enrolando ali, lá quer largar, quer tchau. Então, e aí depois vai acordar, tava cega, não viu que era feliz, não viu. E quantas, você entra aí, põe aí, ó, mulheres que se arrependeram de ter largado o marido, põe aí no Google, você vai ver, tá assim, ó. Pessoas cegas, né? Homens também que não valorizaram a esposa, né? Que tiveram uma esposa boa, fiel, aquela esposa que também não faz joguinho, aquela esposa que cuida dele, dele o tempo inteiro, que dá carinho, que dá amor, que dá paz para ele, né? Que é carinhosa, que é mansa, meiga, doce, né? Não é brigona. Aí vai lá e larga. Aí quando larga, a giripoca pia. Vou contar um caso aqui de um capitão que eu conheci. O cara comandou Galileia, não vou falar nem o nome dele, não. Esse capitão,
ele largou a mulher, falou que queria largar, porque a mulher dele não queria mudar com ele, não queria viajar, não queria isso ou aquilo e tal. E ele começou a arrumar uma mulherada por fora e largou a mulher, largou a esposa dele. Aí quando ele largou, ele achou que estava muito bom. Né? O início ali parece, né, igual fogo de palha, parecia que estava muito bom. Só que passou um ano e pouquinho, ele viu que estava meio ruim. Quando ele voltou para tentar reatar com ela tinha arrumado um namorado. Ela estava começando a sair com alguém. Aí esse capitão ficou nervosinho, seguiu o cara, dentro de um depósito de material de construção lá em Governador Valadares, ele pega e dá um tiro no cara e mata o cara. Então, quer dizer, cego. Quantas pessoas estão cegas? Não veem aquilo que Deus pôs na frente dele. A oportunidade que ele tem, a vida que ele tem. E vão lá e chutam o balde. E depois vai aguentar as consequências. Esse cego aqui estava da mesma forma, só que ele estava na escuridão. Ele tinha uma cegueira visual. Pessoas têm cegueira matrimonial. Pessoas têm cegueira espiritual. A cegueira espiritual ela é a maior que tem. Né? Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio, morreu por nós, entregou a sua vida na cruz do Calvário e a pessoa não consegue ver. Eu sei que Jesus morreu, e daí? E daí que se você não percebe que você precisa entregar a sua vida para Ele, você é cego. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não existe uma palavra mais poderosa do que essa. Não existe. Jesus, o Filho de Deus, está te dizendo, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Pensou? No dia do juízo, no dia do julgamento final, no dia da condenação eterna, porque vai haver, vai acontecer e está chegando. Então, no dia da condenação eterna, na hora que você for ser julgado, de joelho dobrado, Jesus chegar para Deus e falar, Pai, este é meu servo. Ele me confessou. Ele confessou a mim como Senhor e Salvador da vida dele. Aí, ele fala, vinde bendito de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado. E aquele que não enxerga, que não consegue ver, que é cego, que isso vai acontecer, ele vai ouvir o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Então este cego, que é muito pior do que a cegueira física de um cego que não enxerga com os olhos, ou de um cego que tem um matrimônio ótimo, excelente, mas não consegue ver o casamento que ele tem, entendeu? Ou tem vários tipos de cego. Tem cego financeiro, irmãos. Mas esse cego, vou falar depois do cego financeiro, mas o primeiro cego problemático é o que não consegue enxergar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Esse é o pior. Esse é o pior. Porque vai queimar lá no inferno e depois lá no lago de fogo. Tá bom? Vai queimar. Tem o cego financeiro. Eu conheço muita gente, fazendeiros, ricões, fazendeiro rico mesmo, rico em propriedade, até mesmo rico em dinheiro. Né? Conheço proprietário de imobiliária em Valadares, que a esposa dele largou ele por causa de uma coxinha num aeroporto. Olha que história. O dono de uma imobiliária, dono de vários imóveis em Governador Valadares, foi com a esposa viajar, parou no aeroporto. Tudo no aeroporto é caro. Ela quis comer uma coxinha, só que uma coxinha eu acho que na época custava R$15. Quando ela comprou a coxinha de R$15, ele brigou com ela na frente de todo mundo dentro do aeroporto. Aquilo foi a gota d'água para ela. Ela falou, a partir de hoje eu não continuo mais casada com você, eu vou separar. Separou e agora curte e usa e usufrui o dinheiro que Deus deu ela condições de ganhar. Ela era uma advogada, proprietária da imobiliária, e ele, o marido dela, casado com ela, montou junto a imobiliária, mas burro, né? Cego financeiro. E tem muitos outros cegos financeiros. Tem um dono do Ferro Velho também em Valadares, que eu cito ele sempre aqui, é outro cego financeiro.
Milionário, tem um monte de lote no Santo Agostinho, tem fazenda. O pátio dele, do Ferro Velho, em Valadares, se ele começar a vender hoje por 1/3 do valor as peças que tem lá, nem o neto dele consegue vender tudo, de tanto que tem. Entendeu? Vender 1/3, vender 1/4 do valor que vale. E junta um dinheiro que você não tem noção. Ele não consegue gastar, o filho dele não gasta, o neto não gasta. Se for gastar, lá o bisneto que vai acabar. Tá entendendo? E ele vive como um mendigo, porque ele trabalha o dia inteiro, ele acorda 6 horas da manhã com medo de funcionário roubar ele, vai lá para aquele trem, fica lá o dia inteiro com roupa suja, com cara mal-humorada. Aí chega lá para comprar a peça dele, aí ele fala assim, ó, a peça é R$600. Aí o cara que tá comprando fala, mas tá mais caro que na casa. Aí na loja é mais barato. Aí ele fala, se você veio aqui é porque em Valadares não tem. Se quiser compra, se não quiser deixa aí. Na arrogância dele. Tá assim de cego financeiro. Ao invés de ele estar curtindo, né, abençoando as pessoas, ajudando, diminuindo o preço, fazendo alguma coisa que presta, não. Tá lá pensando que vai levar isso pro inferno na hora que partir. Não vai levar. Não vai levar, vai pro inferno, mas não leva. Igual o outro da coxinha lá guardando o dinheiro, vai pro inferno, mas não leva. Não leva. Então, é isso que acontece, irmãos. Tá ouvindo? Este cego, ele era cego dos olhos. E ele viu Jesus e viu no Senhor Jesus uma oportunidade. Então, se você é um cego e não está vendo o casamento que você está, se você é um cego e não está vendo aquilo que Deus te deu, que Deus te abençoou, pede a Deus para te abençoar, para abrir os seus olhos. Principalmente se você não viu ainda que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador desse mundo. Jesus disse, eu sou a porta, não existe outra forma de entrar no céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não tem salvação. Glória a Deus, aleluia. Pega essa palavra, meu irmão. Sem o Senhor Jesus não tem salvação. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. E aí esse cego gritou, clamou em alta voz, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. O povo gritava, cala a boca, rapaz. Mas ele clamava ainda mais, aí ele gritava mais alto, porque era a chance dele, ele tinha visto o Senhor Jesus. E clamava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você está vendo agora a oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus, clama, eu vou te ensinar a clamar daqui a pouquinho, para que o Senhor Jesus te ouça. Você vai ter o direito de clamar e o Senhor Jesus vai parar o que ele está fazendo, vai olhar para você e vai te atender. Então ele gritou mais alto, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou. Mandou que lhe trouxesse, falou, traz ele para mim, que o cego está gritando. E trouxeram-lhe. E Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? E o cego disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé. Você precisa ter fé no Senhor Jesus. É isso que precisa ter para que tenha a salvação. Vê, a tua fé te salvou. E ele começou a enxergar. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava glórias a Deus. Dava louvores a Deus. Então aquele que era cego agora enxerga e também seguia o Senhor Jesus junto com os outros. Amém? Então pega essa palavra. Eu vou te ensinar agora a arrancar essa escama dos seus olhos. Para que você possa clamar e o Senhor Jesus escutar. Eu vou te falar o que você vai falar, eu vou te falar as palavras e você vai repetir. Fala para ele, tá bom? E ele vai te ouvir agora. E é o primeiro passo que você tem que dar para sair da condenação eterna para a vida eterna. Amém? Então repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. O Senhor Jesus está olhando para você agora, meu irmão. Jesus, perdoa, Senhor, os meus pecados. Entra no meu coração e habita em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti.
Jesus, escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. Agora sim, meu irmão, você fez a coisa certa, que é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Senhor Deus, me recebe como teu servo, como teu filho, porque eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que tire toda a cegueira dos seus olhos, que você enxergue aquilo que Ele te deu. E que você enxergue as oportunidades, que você principalmente enxergue sempre o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Sem Ele não tem vida. Não tem. Vai passar pela terra, mas não vai ter vida. Somente Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.